Pessoal, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, de volta aqui, né, para nossa 10ª aula, e essa aula é a aula de correção de tarefas, como a gente já viu na anterior, hoje, a última hoje de Sociologia, beleza? Eu vou começar assim, nós temos aqui, eu coloquei, como tá em moda aí, esse painel, né, do que chama atenção, mas eu coloquei um painel dentro de Sociologia. O que é que ele chama, as palavras que mais chamam a atenção. Em sociologia, a palavra maior que está aí é o quê? É a pessoa. Então, dentro de sociologia, estamos estudando o quê? O indivíduo, né? Fazendo parte da sociedade a qual vive. Aí nós temos aqui ainda a palavra incapaz, pessoa diz criança incapaz, né? A incapacidade, né? de exercer alguma função. Aí nós temos aqui omissão, você não ser ativo, né, na sociedade. O barco, casa, nós precisamos de casa, moradia, barco se for para diversão ou para pesca, né? Então essas palavras que tem aqui nesse painel, todas elas são envolvidas com a sociologia. Né? Olha, jantar, que é alimentação, resultado de trabalho, né? Aí tem aqui país, nome de país, Holanda, clube, a participação de clube, que mais que tem aqui? Polícia, né? Dormindo, todas essas palavras aqui está envolvida com o quê? Com a pessoa, com o indivíduo. Por isso eu coloquei esse painel só para chamar a atenção um pouquinho, para a gente começar a nossa correção. Eu vou pedir para vocês assistirem a aula com a apostila, para já ir verificando o que você fez, se errou, se acertou, ou então se você deixou de fazer, já resolva, já vá fazendo para você ficar livre de tarefa e deixar a tua apostila em ordem. Que vai que essa louca dá uma olhadinha, né, depois querendo melhorar a nota, é bom que você tenha feito todas, ok? Não é uma garantia, mas vai que você precisa de uma notinha no futuro, a gente nunca sabe, de acordo com o que vem acontecendo esse ano, 2020, totalmente diferente, ok? Vamos lá então? Coloquei a abertura da apostila, que é a formação da globalização econômica, né? A gente vem estudando aí sobre todo o processo de globalização, qual a função dela, o que ela facilitou na convivência, na comunicação de todos os seres humanos, né? E é claro que ela tem uma grande parcela na economia atual, né? Porque essa importação, exportação, essa comunicação da tecnologia é muito rápido, a gente consegue ter uma melhor comunicação com os países e geralmente beneficiando a economia atual. Vamos lá então, página 8. Na página 8, vocês têm aqui uma atitude sociológica, que era para vocês fazerem uma pesquisa, né? Eu vou fazer um comentário, só não coloquei aqui no slide, vou fazer um comentário do que vocês tinham que pesquisar e uma sugestão. Sugestão não, essa aqui seria a resposta correta. Quem não fez, faça. Quem fez, só veja se você fez correto, né? Atitude sociológica na página 6. A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi mais uma das instituições criadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Faça uma pesquisa sobre a ONU para responder as questões a seguir. Primeiro, em qual conferência e ano a ONU foi criada? Na Conferência de São Francisco, né, nos Estados Unidos, em 1945. Repetindo, ela foi criada na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, em 1945. A 2. Qual é a relação entre a ONU e a Liga das Nações Unidas, criada em 1919? Conter possíveis conflitos armados. A 3. O que é Conselho de Segurança, né? SC, da ONU? Quais países são membros permanentes do Conselho de Segurança? Qual é o poder exclusivo desses membros? E que relação pode ser observada entre tais países e o fim da Segunda Guerra Mundial? Primeiro, né, o Conselho é o fórum mais importante da ONU, né? O Conselho de Segurança é o fórum mais importante da ONU. Depois, quais países? Os países que são membros permanentes: Estados Unidos, Inglaterra, França e China. Qual é o poder desses membros?
o poder de veto, impedir que uma decisão seja colocada em prática. E depois, qual é a relação que pode ser observada entre os tais países e o fim da Segunda Guerra Mundial? Os membros permanentes são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, tem uma ligação com o outro. Essas seriam as respostas. Depois, nós temos a próxima atividade, a próxima tarefa, que era na página 7. Né? Vocês têm a leitura sociológica. Leia o texto a seguir. Eu vou fazer uma leitura para comentar logo abaixo. Desde que o capitalismo retomou sua expansão pelo mundo em seguida à Segunda Guerra Mundial, muitos começaram a reconhecer que o mundo estava se tornando o cenário de um vasto processo de internacionalização do capital. Algo jamais visto anteriormente em escala semelhante, por sua intensidade e generalidade. O capital perdia parcialmente sua característica nacional, tais como a inglesa, norte-americana, alemã, japonesa, francesa ou outra, e adquiria conotação internacional. Seu espaço ampliava-se além das fronteiras nacionais, tanto das nações dominantes como das subordinadas, conferindo-lhes conotação internacional ou propriamente mundial. Então, aqui vem mostrando, né? Esse texto é para mostrar que houve uma mudança muito grande após a Segunda Guerra Mundial, que começou assim, então, a internacionalização do capital, né? A transferência, a comunicação, né? Entre as outras nações. Então, as fronteiras, começou a sair deixando as fronteiras, né? Partindo além das fronteiras dos países, passando para os demais. E aí, tornando-se, então, uma conotação internacional. A questão era, o que se pode entender por internacionalização do capital? É o fenômeno advindo da globalização, isto é, trata-se do aumento do fluxo de transações econômicas a nível mundial. Então, seria essa resposta. É o fenômeno advindo da globalização, isto é, trata-se do aumento do fluxo de transações econômicas mundial. Foi quando foi atravessado as fronteiras, né? Depois, na página 8, vocês têm aqui outra. Era uma pesquisa, essa aqui eu só vou fazer um comentário, era para vocês fazerem uma pesquisa e depois compartilhar com a turma. Como nós não estamos presentes, não dá para compartilhar. Então, era uma atitude sociológica para vocês fazerem, né, uma pesquisa. Buscar os principais, escolher um país, né, e procurar os principais produtos de exportação, os produtos que ele mais importa, né, o que ele manda para fora e o que ele recebe, a moeda do país, a quantidade de unidades dessa moeda, né, para se comprar o dólar, e as informações coletadas para vocês partilharem com a turma. Então, essa última, gente, não dá para se fazer, mas eu vi que muitos de vocês fizeram a pesquisa. Depois nós temos a próxima tarefa, era lá da página 11, né? Tem uma leitura sociológica aí para a gente ler e depois vocês responderem. Pensando assim em nós, né? Em nós, em sociedade. A interdependência está presente nas diversas relações que estabelecemos em nosso cotidiano. Nós dependemos um do outro, certo? Podemos citar, por exemplo, as relações entre os pais e entre filhos, entre eles e os filhos. Então, assim, interdependência, essa relação que temos um com o outro. Não tem como dizer que não temos, que nós temos, né? E vocês principalmente, por ser adolescentes. A dependência mútua entre empresa e funcionário também pode ser considerado exemplo de interdependência. Para que o Anchieta, o colégio, que é uma empresa, funcione, ele tem que ter os funcionários para que funcione, para que trabalhe. Então, a empresa depende do funcionário para existir, para oferecer qualquer produto de trabalho, né? Qualquer produto para as pessoas. Então, a gente é dependente. A empresa precisa do trabalho do seu funcionário e este, por sua vez, necessita do salário que recebe da empresa na qual trabalha. Então, se nós trabalhamos porque precisamos da
do, 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 do nosso salário. Então, tem uma interdependência entre um e outro, né? Identifique situações interdependentes como essa no seu cotidiano e sua vida. Então, vocês, alguns fizeram, tem outros não. Então, qual é a interdependência que vocês têm no cotidiano? Aí eu vou só citar assim, para que você assista às aulas pela internet, você depende do quê? De que teu pai assine um provedor. Para que você tenha acesso a esse provedor ou para você assistir a aula também, você precisa de um celular. Sem o teu pai, você não terá esse celular. Porque você é de menor, você precisa, depende dele. Para que você tenha tratamento médico, né? Você precisa de repente, uma medicação, você depende do teu pai. Para você tomar um banho gostoso, a tua independência com os pais também é a mesma coisa. Então, é só para a gente, de repente, se pôr no nosso lugar e perceber quanto nós temos uma interdependência do outro. E sem essa interdependência, não há uma sociedade bem conectada, né? Que tenha um bom relacionamento. Então, só para vocês colocarem aí, pense, né? Para você ter um calçado, a tua interdependência para a tua comida, tua alimentação. Nossa, tem uma gama de interdependência tua no cotidiano da sua vida, né? É para vocês colocarem isso aí, individualmente. Depois nós temos na página 12 a hora de estudo, que eu vou fazer o comentário. A hora de estudo é ter o texto, né, para depois responder a primeira questão. Os mercados e o capital dos Estados Unidos ajudaram a orientar as economias do mundo industrial. Ao deixarem a proteção de lado e se lançarem na integração mundial, os Estados Unidos deram um novo fôlego para o comércio e os investimentos internacionais, o que promoveu uma onda de crescimento na Europa Ocidental e no Japão. Em contrapartida, as duas regiões contribuíram para o dinamismo da economia mundial, reforçando o movimento em direção à integração econômica do globo. Todos os aspectos positivos se juntaram em um ciclo virtuoso de integração comercial, expansão de empresas multinacionais, crescimento econômico e prosperidade. As expectativas dos arquitetos do sistema de Bretton Woods estavam sendo atendidas. Aí a questão, realizados em 1944 nos Estados Unidos, os acordos de Bretton Woods trouxeram estabilidade e prosperidade econômicas em um momento delicado da história contemporânea, as décadas seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, o impacto desses acordos na história do século XX está a questão correta é a letra C. Está na formação de uma interdependência envolvendo alguns países do hemisfério norte, liderados pelos Estados Unidos, que fortaleceu o capitalismo no contexto da Guerra Fria. Então, essa seria a resposta correta, a letra C. A 2. Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outras 4 milhões corriam o risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos e muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espécie de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se um Katrina financeiro atingisse a cidade. Casas abandonadas, com tábuas nas janelas e portas, dominaram a paisagem dos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia também se enfileiraram-se casas abandonadas. Inicialmente restrita à crise descrita no texto, atingiu proporções globais devido ao quê? A interdependência do sistema econômico. É a letra C a correta, ok? Aí nós vamos para um novo capítulo, né? Que é características da globalização econômica. Quais são as características, né? Como surgiu, como acontece. Como ela afetou os trabalhadores em geral, né? E tudo mais. Então, na página 15,
Nós temos um texto de uma leitura sociológica para entender um pouquinho e depois resolver a questão na página 16. Vou ler, vou fazer uma leitura prévia do texto. Em todo o mundo, bancos, corretoras e fundos de investimento possuem em seus quadros especialistas, alguns deles com o prêmio Nobel em seus currículos. Voltando lá. Em todo o mundo, bancos, corretoras e fundos de investimentos possuem seus quadros especialistas, alguns deles com o prêmio Nobel em seus currículos, em lucrar com a variação do preço de moedas, taxas de juro, empresas, imóveis, petróleo, até produtos agrícolas. Negociam diariamente bilhões de dólares, mas não estão interessados em fabricar produtos ou gerar empregos. Esses são os famosos investidores, né? O interesse deles não é fabricar produtos ou gerar empregos, e sim o lucro. Procuraram unicamente chance de ganhar dinheiro no menor intervalo de tempo possível, e por isso possuem escritórios em locais tão diferentes como a Tunísia e a Tailândia. Quando encontraram a oportunidade, sua ação é comparada a de piranhas que descobrem sangue num animal que atravessa o rio. Veja, piranha é aquele animal que está morrendo de fome, né? Sentiu o cheiro de sangue, abocanha, né? Então, eles são comparados a isso. O faro através dos lucros. Se acham que o dólar pode subir, investem o dinheiro que tem e o que não tem na compra de moeda, num ataque tão violento que o dólar acaba mesmo subindo. Então aí estamos pensando lá quem investe em bolsa de valores, né? Que geralmente visa o lucro em cima das moedas de outros países. Aí vocês têm aqui na atitude sociológica. Como o texto de Gustavo Patou indica, a especulação financeira movimenta o capital internacionalmente em busca do maior lucro possível. Portanto, reflita. Quais podem ser os efeitos dessa movimentação tão veloz de capital nas vidas das pessoas comuns, aquelas que não vivem do lucro da especulação? Então, a gente pode começar a pensar, a analisar, né? Na nossa época agora, que nós estamos numa crise econômica muito séria, quem consegue obter lucro nesse momento? Se não existe empregabilidade, porque as empresas estão paradas, a maioria. Mas a empresa ou o investidor que possui um capital, ele vai fazer o quê? Ele vai investir onde? Nas bolsas de valores, pensando nas moedas que vão ter um preço elevado. Então, ele está pensando em facilitar o emprego para as pessoas que estão aqui desempregadas? Não. Ele está pensando em não perder dinheiro ou preservar o que ele tem, a quantidade que já tem, né? Ou então aumentar o seu lucro. Essa é a ideia dos investidores nas bolsas de valores. É trabalhar com uma bolsa, com o dinheiro, com a moeda que está com condições favoráveis, né? Que tem a chance de subir. Então, eles só investem tudo que eles têm para conseguir continuar com o seu capital. Uma resposta correta seria: o capital especulativo não é investido em aumento de produtividade e de consumo, na geração de empregos, na segurança de alimentos e no bem-estar geral. O capital é investido apenas pensando na empresa. Apesar de que nós estamos vendo aí as grandes empresas, inclusive as multinacionais, fazendo doação, né, de álcool gel, de alimentos, de máscaras. Eles estão investindo, tentando amenizar a situação da pandemia. Mas com esse investimento, com essa doação, ele não gera emprego, né? Ele não gera, ele gera o quê? Um bem-estar social? Social não, mas segurança, né? Na saúde. Mas as outras finalidades fica sem o investimento. Então, dá bem para a gente analisar como está a nossa realidade no momento, né?
Depois nós temos aqui uma outra. Há muito tempo, todos os países reconhecem o risco de permitir a liberdade de circulação de capitais especulativos. Falando nesse, né, pensando ainda nessa internacionalidade, né, de mercadorias, da economia, vamos pensar. Fazemos divisa com Argentina e Paraguai, que é um grande, né? Um grande parte da negociação da nossa economia vem de lá. Como está fechado, o trânsito não se pode passar, principalmente para o Paraguai. Quantas pessoas que tinham esse poder de compra, que passavam pela ponte da amizade para fazer as compras no Paraguai, não estão fazendo. Então, analisando como a situação desse pessoal está no momento, sem essa economia, com a economia parada. Eu mesma, às vezes, entro no Mercado Livre e queria procurando alguma coisa que passa pela ponte da amizade, seria mais barato. Não se encontra, não está no mercado mais, porque não tem. Mesmo os produtos da China que acabam chegando para nós por lá, a gente não encontra, né? Então, só para contextualizar, né, um pouco sobre essa situação da internacionalidade do capital, né, do lucro. Então, logicamente, quem tem dinheiro vai investir onde dá para investir, que é não saindo do país ou usando a tecnologia. Né? E acaba assim não produzindo, não aumentando a produtividade nenhum e nem consumo, né? Não pensando no bem-estar geral. Há muito tempo, todos os países reconhecem o risco de permitir a liberdade de circulação de capitais especulativos. A crise econômica iniciada em setembro de 2008 levantou novamente um debate mundial a respeito desses assuntos. As decisões dos especuladores não afetam apenas seus negócios, mas podem gerar consequências para a manutenção dos níveis de emprego e de produtividade econômica dos países. Mas de que forma somos afetados pela especulação financeira? Como nós somos afetados através dessa especulação? Eu acabei de falar sobre os produtos que precisam passar pela ponte da amizade, né? Então, será que agora, passando desse nosso momento, como vai ser essa situação? Né? Como vai acontecer essa situação nossa após a pandemia? Como vai ficar essa nossa circulação? Será que vai voltar? O capital vai ter aquela corrida de compras e vendas, né? Porque se o capital ele é especulativo, ele não é investido, automaticamente nós ficamos à mercê, né? Os grandes investidores, as empresas médias e pequenas, que são mais que ficam com o maior lucro deles fica afetado. Por quê? Porque eles não têm condições, né? Eles precisam desse giro de capital que nós não temos. Então, vale lá a lei da oferta e procura. Se mesmo que nós procuramos hoje, não tem a oferta, porque não está passando nada, né? E os investidores vão investir onde? Nas bolsas de valores, que é ali que eles conseguem, né, tirar o proveito do seu lucro. Imagine, por exemplo, que investidor, ainda na página 16, logo abaixo, antes da conexão, tá? Essa conexão ficou para a próxima aula. Imagine, por exemplo, que investidores apostaram capital na elevação dos preços de soja. Hoje, né, nessa nossa época, quem está investindo no capital dos preços de soja está ganhando. Porque no Brasil, as pessoas, o que não se perdeu e só lucrou foi com os grãos, né? Somente a parte da agropecuária. Se perceberem o menor sinal de risco de queda do preço desses produtos no mercado internacional, retirarão rapidamente o capital investido e apostarão em outro produto, que seria minério de ferro, por exemplo, outros produtos. Ou em outra forma de ganhar dinheiro, como adquirir títulos de vida pública, que é comprar os títulos de vida pública, que vai investindo e com o passar do tempo ele acaba
recuperando, tendo lucro, né? E não perdendo o capital. Então, só para vocês entenderem, né? Eu tenho um parente que é produtor de soja no Mato Grosso e eles estão felizes da vida, né? Só que tudo que eles investem é no preço da soja, porque eles fazem a exportação. Então, todo o capital deles geralmente é investido ali. O risco, a especulação e o medo de perder dinheiro são características do mercado financeiro, porque o mercado financeiro ele não quer, ele visa sempre lucrar e não nem empatar e nem perder, né? A novidade está na velocidade das transações financeiras e nas amplas possibilidades de especulação. O investidor pode comprar e vender diversas ações em um dia apenas, aproveitando inclusive os fusos horários do planeta. Veja, eu tinha um aluno em 2018 que esse aluno, tinha o que, 16? Ele ia fazer 16 anos, ele já era um investidor de bolsa de valores. Ele aprendeu como ele tinha, acho que R$ 800, ele aprendeu a investir na bolsa de valores. Aí ele era um estagiário de uma empresa e ele acabou saindo daqui de Matinhos, foi para Loanda, que era a empresa era de Loanda, e lá ele ficaria um ano em Loanda e depois ele iria para São Paulo. Tudo isso aprendendo a investir, a tirar lucro do pouco que ele tinha. E ele estava feliz da vida, porque ele disse que ele só ganhava. Então, quem está investindo na bolsa, se ele investiu R$ 800 e amanhã ele tem 900, para ele já é um grande negócio. E se for 850 também. O importante é que não empate, que ganhe, né? Que tenha lucro. Então, dá para se fazer isso. Não sei bem como funciona, mas dá para se fazer isso. Investindo no preço, né? Na fusão dessas moedas, né? Ele pode monitorar o comportamento dos seus investimentos na tela de um computador e, se tiver sangue frio suficiente, pode fazer apostas mais arriscadas. E é o que ele fazia. Ele ficava à noite, madrugava, né, no computador para acompanhar a variação, né, na bolsa de valores dos investimentos que ele tinha feito. Então era aquela agonia de ver se perdeu, se ganhou, né? A gente sabe que tem muitas empresas que pagam pessoas só para fazer isso para as grandes empresas, visando essa lucratividade. Pessoal, então a correção-tarefa era isso, né? Aí tarefas nananina não, bom descanso, não vou mandar quem acompanhou a aula e já fez o que deixou de fazer. Tranquilo, bom descanso, até a semana que vem, ok? Beijo!